Bom, pela manhã, um pouquinho antes de vir para cá, dei uma olhadinha nas bases de dados para a gente trazer algumas informações aqui que eu não sei se quem mora aqui sabe, etc e tal, sobre dados sobre saúde de modo geral, assim. O Parque Bristol, ele está no distrito, né, do Sacomã, que você tem aí uma população de quase 300 mil pessoas. Se a gente fosse dividir isso para 3,1, que é mais ou menos a média que tem uma família no Brasil, a gente teria algo em torno de 82 mil famílias, né, residentes aqui. Mas a gente não conta também a população que reside nas áreas de ocupação, que são cada vez maiores. Inclusive, é uma discussão muito forte aqui, né, tendo em vista que teve uma tentativa de reintegração de posse ainda essa semana aqui no Parque Bristol. A gente tem até 2005, 2006, algo em torno de 79 mil moradias permanentes particulares. As que seriam em zona transição, urbano-rural, que é onde não tem asfalto, etc e tal, essas a gente não tem as informações. Se a gente só contornar o céu, a gente vai ver que tem um número enorme. Uma incidência de morte por agressão, por violência, muito alta, que é de 90 para 100 mil, né? Acima de 10 é o que a gente chama de epidemia de violência. E uma coisa interessante que tem a ver com o que a gente discutiu no documentário, o que apareceu no documentário, é que o número de consultas pré-natal acima de 7 ou acima de 7 consultas pré-natal caiu a proporção, que antes chegava a 80%, e agora tem algo em torno de 76% a 77% de todo mundo que está em gestação consegue ter acesso aí a um pré-natal com 7 consultas ou mais. Então, primeiro eu queria pedir licença, o papo vai ser bem tranquilo, tá? Acho que a gente está entre irmãos aqui, e aí vamos tentar fazer uma conversa onde a gente possa realmente ser proveitosa, tirar um pouco as trancas e tal e tal. E, bom, primeiro, queria lembrar que o ser humano é um ser que se realiza no trabalho, né? E não é o trabalho qualquer, é o trabalho alienado, por exemplo. Através do trabalho, né? Ou seja, do gesto de transformar uma coisa em outra, é que o ser humano, é que nós chegamos até aqui. O ser humano constituiu sociedades e tal e tal. E então ele se realiza, ele se objetiva, ele percebe que quando ele sai, por exemplo, para pescar, tá com fome, usando um exemplo, tá, num outro momento, e ele consegue criar uma ferramenta e trazer aquele peixe, ele se realiza quanto ser humano, ele acumula aquele aprendizado, né? Aquilo que é um trabalho que a gente pode chamar aí também de trabalho concreto. Então, ao se realizar por meio do trabalho, é que ele vai percebendo as suas possibilidades, vai constituindo uma coisa que vai chegar até aqui hoje. E esse trabalho do ser humano, ele é um trabalho planejado, diferente do trabalho, por exemplo, da abelha, né? O trabalho do animal, que é um trabalho instinto. O animal, ele faz, simplesmente faz, né? Então esse simplesmente fazer do animal, sem consciência, para ele não faz diferença, porque ele simplesmente faz, né? O ser humano não, ele planeja, tá? Ele constrói, né? E aí ele se realiza, né? Mas o trabalho tem que ser esse, ele tem que colher os frutos do trabalho. Ele se realiza quando o resultado do trabalho fica com ele, quando o resultado do trabalho é para usufruto dele, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, na comunidade tribal, você trabalhava, o resultado do trabalho ficava com a tribo, o excedente era usado para fazer festas, ou para usar num momento de escassez, alguma coisa assim. Então, a gente tem que lembrar que nesse momento atual, esse trabalho não existe, praticamente, né? É um trabalho abstrato. Então, se a gente for fazer um paralelo, uma discussão entre o que é concreto e o que é abstrato, a gente tem que lembrar que o abstrato é aquilo que parece que é, mas não é. Tá?
Então, se eu te falar para você almoçar um prato de feijoada abstrata, não dá muito certo, entende? Você vai continuar na mesma. Então, esse trabalho da forma que é hoje, né, ou seja, onde o sujeito produz, não fica com o resultado do produto, onde ele produz de forma tão fragmentada que quase não percebe que está produzindo, né? Ou seja, essa abstração não serve para a realização do ser humano. Ele não se realiza, ele não se objetiva. Então ele trabalha e o resultado do trabalho é roubado. É o que a gente chama de lucro, né? O resultado do trabalho é transformado em lucro e vai ficar com uma outra pessoa. Então, assim, primeiro a gente tem que lembrar disso para saber que o ser humano esse ser humano, dessa forma que ele trabalha, ele não se realiza, né? E esse trabalho está roubado dele, né? O resultado do trabalho está roubado. Então, quando a gente vai lembrar de direitos humanos, que a gente vai discutir, por exemplo, direito à moradia, transporte, escola, né? A gente tem que lembrar que as pessoas não têm sua casa porque essa casa é roubada dele lá no trabalho, né? É tirado, porque se não fosse tirado dele esse lucro, ele teria sua casa. Se a sociedade fosse outra, se a forma econômica fosse outra, ele teria aí os seus direitos garantidos, né? Então, só para lembrar que a Declaração de Direitos Humanos, ela é uma declaração no papel. Ela não consegue e nem pode conseguir garantir os direitos. Os direitos, eles serão garantidos no momento que a sociedade não for essa, onde um trabalha e o outro rouba o produto do seu trabalho. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente observa que no bairro tem funcionário do Carrefour, funcionário da Ford. Imagina, funcionário do Carrefour, o maior mercado do mundo, ou o segundo maior mercado do mundo. Aí o funcionário do Carrefour mora no barraco mais ferrado da quebrada, né? Por quê? Porque os direitos humanos não estão atuando? Não, porque o resultado do seu trabalho está ficando com o Carrefour, né? E a gente vê isso cada vez mais. Pessoas aqui morando muito mal, vivendo muito mal, e são funcionários de grandes corporações, de empresas gigantescas, você não acredita. Você passa e vê o cara no caixa do Carrefour, você pensa, bom, esse cara deve morar bem pra caramba, comer bem, nada. Ele tá. Então, o ser não tem o seu direito, porque esse direito ele está sendo roubado, né? Roubado lá no momento em que ele produz, lá no momento em que ele trabalha, tá? E aí, esse roubado é que é a parada. É nesse momento em que esse sujeito tem a sua produção roubada, é que tudo começa, né? Porque aí você tem que começar a inventar os mitos, né? Você tem que começar a inventar a ideologia para justificar esse roubo, tá? Então, é claro que a gente entende aqui que uma carta de intenção é só uma carta de intenção e que o buraco é mais embaixo, tá? Mas para aliar essa discussão com a questão do genocídio do nosso povo, a gente tem que discutir o seguinte: existe um plano de genocídio contra o nosso povo, porque o nosso povo é o povo quem produz, é o povo quem produz o valor, é quem transforma uma coisa em outra, tá? E aí esse povo, é óbvio, é muito perigoso, porque ele não pode ter consciência disso, né? A classe média, por exemplo, não produz dessa forma. A classe média, o máximo que faz é gerenciar a produção do nosso valor. Então, quem produz o valor mesmo, num país que nem Brasil, cidade que nem São Paulo, é o povo preto, né? E por esse povo ser tão produtor de valor, é que ele é perseguido. Você precisa construir toda uma ideologia de que esse povo não presta, é preguiçoso, e uma ideologia principal de que esse povo é perigoso, violento, porque aí você pode mão de ferro, você pode baixar a mão de ferro. Então a discussão que eu tenho feito aqui com os meus vizinhos, com os colegas aqui e alguns outros pontos também, é que a gente tem que ficar atento para essa mão de ferro, essa tolerância zero que a cidade está pedindo. A gente não pode discutir genocídio da juventude negra e ao mesmo tempo não estar atento a essa tolerância zero que está sendo pedida. E os mitos que estão sendo
criados a nosso respeito tem sido terrível. Então, por exemplo, a gente tem aqui o mito da biqueira. Então você tem a biqueira, que é ultra organizada, né? As pessoas acreditam nisso realmente, que a biqueira é ultra organizada, e ninguém pode encontrar um moleque com uma agenda trabalhando na biqueira, porque se ele encontrar agenda é porque o tráfico é super mega organizado ali naquele local, né? Então eles deram valor para a biqueira, e aí você tem gente acreditando que o moleque da biqueira ganha 2.000 por semana. E a gente sabe que se a biqueira pagasse 2.000 por semana, a gente estava lá na fila também, né? E as pessoas acreditam nisso. Por que é conveniente acreditar que o moleque de biqueira ganha 2.000 por semana, quando a gente sabe que é 150? E a gente sabe também que na biqueira ele toma muito mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, ele está trabalhando na biqueira, ele perde a mercadoria. E aí ele sai, 2 meses de biqueira está devendo R$1.500, R$2.000. Por que é passado para a gente esse moleque como o terror, né? O inimigo perfeito, tá? Então a gente tem que ficar atento nessas situações. A gente tem que ficar atento no mito do malandro, que o Chico Buarque, por exemplo, ajudou a distribuir, a propagar. Esse malandro dele não existe. Esse malandro que não trabalha, não. Aqui o malandro é o seguinte: ele trabalha. De vez em quando você vai ver ele enchendo uma laje, que seja, né? Esse malandro que fica jogando sinuco o dia inteiro, boemia, chapéu de lado, esse aí é da literatura, esse não existe, né? E é difícil, e a gente tem que discutir, porque a gente está num momento onde a literatura está fervendo. E aí é o seguinte: o pessoal da literatura adora essa ideia. O pessoal da literatura, estou generalizando, tá? Estou falando do pessoal aí do saraus, tal e tal. Eles adoram essa romantização do malandro, da biqueira. Então o cara conversa com o moleque da biqueira de 10 anos, o moleque de Havaiana, um de cada cor, né, e tal, e ele sai falando: ó, conversei com o gerente da biqueira. E o gerente da biqueira é papo, é duro, né? E aí vai vir mão de ferro para cima da gente, tá? E aí quando a Cláudia morre lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a mulher estava com um fuzil. Todo mundo acredita que a mulher estava com um fuzil na mão realmente. Então a gente precisa acordar, porque se a gente não acordar para esses mitos, fica muito contraditória a discussão, tá? Então a verdade é que a gente está tomando uma surra, né? A biqueira aqui, a gente está fazendo uma pesquisa no bairro, contando. Então a gente tem aqui no bairro, vai achar que eu estou maculado tem um esquema, não. Mas a gente tem aqui no bairro, no que a gente chama de Parque Bristol, umas 8 biqueiras, mais ou menos. E aí a gente tem uns 300 bares que vendem pinga e tal, entende? E essas biqueiras, elas funcionam de uma forma totalmente arcaica. O moleque ali, como eu falei, havaiana de cada cor, sem almoçar o dia inteiro, tendo que pagar aquilo que não perdeu, que roubaram dele e tal. Mas vai lá para a televisão como um monstro, né? Tapando a cara lá com trapos, a Uzi na mão. E todo mundo está acreditando nessa história. Então o policial vem circular aqui no bairro de um jeito que, assim, você vê o medo no olho do sujeito, né? Você vê que esse sujeito está circulando aqui com medo, um pavor, entende? E aí ele vai construir... Obrigado. Uma coisa muito louca. Então, a gente tem aí, nesse momento, na sociedade, uma história que vem afirmando e reafirmando a violência. E falando que a gente está num pico de violência nunca antes visto. Para a gente que mora na periferia, a gente está vendo os anos mais tranquilos, né? A gente viveu um momento aqui em que o Heliópolis chegou a ter 18 pessoas assassinadas num sábado, né? Aqui no Parque Bristol, você tinha pessoas assassinadas nas esquinas para tudo que é lado. A minha família, e aí um particular aqui pra gente, a minha família teve 7 pessoas assassinadas. Depois que a Dinha a gente passou a ser companheiro, acho que já temos 13. Então 13 pessoas que foram assassinadas. E metade naquele momento, onde isso aqui era terra de ninguém, onde você deixava cada moleque ter um 38 Taurus, e ele fazia um estrago com esse negócio, tá? Os homicidas ficavam até famosos por aqui, né? Hoje não está pegando mais desse jeito,
A gente não está pegando mais desse jeito, de novo um particular aqui, porque a gente sabe que na periferia de São Paulo constituiu-se o PCC. O PCC tem uma presença forte aqui, não é propaganda, tem uma presença forte aqui e conseguiu discutir isso. Conseguiu falar assim, não, olha, eu tenho o monopólio da violência, só eu mato. Se for para fazer alguma cobrança, sou eu. E aí o índice de homicídios aqui caiu assim, mais de 70%. Tá? Só que a gente está acreditando, a tiazinha, minha mãe, está acreditando que vai ser assaltada no bairro, na esquina. Porque o bicho está pegando sim, mas é pro lado de lá. Aumentou foi o número de latrocínio. Entende? Então o bicho está pegando nesse sentido. A nossa violência aqui não é mais nós contra nós. Os jovens que estão morrendo aqui, estão morrendo todos na mão da polícia. Todos na mão da polícia. Então você não tem mais aquele homicida aqui no bairro que fica famoso, por exemplo. Mas hoje... você não tem nem os grupos, por exemplo, os padeiros, pé de pato, mas hoje você tem a polícia atuando muito forte, porque esse mito de que nós somos extremamente perigosos, ele colou demais. E tem gente que gosta desse mito, gosta de se sentir perigoso, né? E aí é muito ruim pra gente, porque a nossa classe é a classe trabalhadora. Não é a classe violenta, a gente é a classe que produz os valores, é a classe que toca e carrega o país nas costas. Tomar fama de preguiçoso, de violento, é claro que é sacanagem. Tá? Mas só queria discutir que a gente vive esse momento hoje na periferia, onde os assassinatos aqui diminuíram entre nós. Quem mata é a polícia. Mas a minha mãe acredita que vai sair na rua e vai ser assaltada na rua de casa. Tá? Eu sei que isso já aconteceu aqui no bairro, que acontece, mas não é que nem num bairro de classe média, não. Então, assim, hoje a gente tem uma outra realidade, a gente precisa entender isso, senão a gente vai respaldar demais esses sujeitos. A gente vai respaldar demais. Então a biqueira não é o monstro que é, tá? O crime aqui não está organizado da forma que está. Tá? A gente precisa perceber, senão a gente vai ficar chamando a polícia o tempo inteiro. Tá bom? E, para terminar, quem mata aqui hoje é a polícia. Faz muito tempo que a gente não tem notícia de que um vizinho matou o outro. Solta aí, mano, solta aí. Haha. Segura. A ideia aqui não é de ódio, liga, mano. Mas tem que ficar ligado nas paradas aí, que são suas. Doação. Máfias, madres, clãs e autoridades, afetos, laços, fabricando raridades. 71 das qualidades, 157 das verdades. Reprimem os pretos no plano, dominam o povo com guetos. Assim estamos, estranhos somos, estranhos entre si. Eu vi nos olhos da tia, na raiva do tio. Jovens largados são bomba e pavio, crianças demais. Infância de menos, anciãos desistiram dos filhos pequenos. A PAN, aposentadoria, pensão e mente vazia, parando cedo, parindo medo. Cansaço é crime aos 12, fladantes em close. Preto e pobre é virose, drogas e doses, mortes. Não anote cortes, imagens fortes, fatos de genocídio. A gente sente ataques urgentes, ostensivas na mente. Mentiras cordiais, mal vitalício em linhas gerais. Ataques urgentes, cusparadas na mente. Mentiras oficiais, mal vitalício em rotas gerais. Falas em jornais, agilidades vocais, qualificações gerais. Diplomaticamente se faz, massacre, socorro se faz. Estrategicamente alternam entre Deus e Satanás. De contar uma história antiga, tramas, trocas e truques, arquivos de muitos gigas. Dominantes e bons costumes sempre se garantiram nas conquistas de morte e roubo, e disso usufruíram. Distintos e religiosos são desumanos históricos, carnos trópicos, doutores nórdicos, carrascos ideológicos, doutores idosos fisiológicos. Foco, déspotas lógicos, nos crimes filosóficos, utópicos, poucos, ocos, e a culpa é dos poucos loucos. Se a gente tem problema com a polícia, é porque eles são o problema. São suas, doação, máfias madres. Ataques urgentes, paradas na mente.
mentiras oficiais, mal vitalício em linhas gerais. Ataques urgentes, ostensivas na mente, mentiras oficiais, mal vitalício em rondas gerais. É ronda pra todo lado, mas falta não só humanidade, falta respeito. E direitos humanos não existe aqui, mano. Não existe. É verdade. Direitos humanos não existe pra preto, pra pobre, tá ligado? Pra mulher, pras crianças que moram na periferia. São máfias magras. É uma pá de colui, tá ligado? É isso aí, valeu, alma sobrevivente. Satisfação, Parque Bristol, é nóis. Pânico Brutal, é nóis. Vamos lá. Rap nacional. Solta aí. Fora de papo, faça barulho!